A gente volta para esse bloco para trazer informações sobre o projeto Justiça Itinerante do Poder Judiciário aqui do Estado de Rondônia, mas a gente se permite também a ir um pouco mais adiante e tentar entender o lado humanizado do operador do direito, pode-se dizer assim. Vamos a um bate-papo bem legal a partir de agora no nosso quadro O Assunto É. Nós convidamos o juiz Dr. Aldarzean Santana. Doutor, seja bem-vindo aí. Doutor, tá bom para tratar com o juiz ou é meritíssimo, excelentíssimo, maestríssimo? Como é que é? Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. É um grande prazer aqui. Adilson, o jeito que você quiser, se você quiser até falar de você, tá tudo certo. Não, você não. Vai. Vamos começar aqui dando a sentença. Aquele rapaz que entrou na frente da câmera há poucos instantes aqui. Não, 10 para ele, né? Porque deve ter subido a audiência, né? Demais! Eu estava falando aqui pro Adilson e ele teve uma perspicácia na hora, uma inteligência, que eu acho que isso aí vai viralizar, viu, Adilson? Olha aí, Joãozinho, de demitido para promovido, meu querido Joãozinho das redes sociais. O doutor Aldarzean veio aqui para falar sobre um projeto que eu acho que iniciativas como essas do Poder Judiciário é que vem colocando Rondônia na vanguarda dos projetos que são destaques no Brasil, positivamente, né? Falando de um estado que hoje é considerado uma das justiças mais céleres. Talvez ações como essas tenham dado essa devida condição, né, doutor? Sim, Rondônia é 5 vezes avaliado como diamante pelo CNJ. Isso demonstra a qualidade da justiça que nós temos aqui em Rondônia. O CNJ que é o Conselho Nacional de Justiça e que fiscaliza a atividade que é desenvolvida. É basicamente um acompanhamento do que é desenvolvido nos tribunais do país afora. Então ele faz essa avaliação em todos os tribunais do país. Então tem gente de olho no juiz também? Sim, porque, muito atento a tudo que eles fazem. Tem que saber se está desenvolvendo o trabalho. E o Justiça Itinerante, ele vai para que edição já, doutor? Ele tem aqui desde 90. Desde 90. Então é um Só trabalho... tem crescido, a gente tem observado. Sim, ele tem crescido muito. Nesse ano, por exemplo, Adilson, foi a primeira vez que o Tribunal de Justiça foi para uma comunidade indígena, lá no interior, a comunidade Gaviões. Fez um trabalho tão bonito e, no final, teve um casamento comunitário entre os indígenas, em que misturou coisas da nossa cultura com as culturas deles. Então, foi uma festa incrível. Em uma condição normal, essa comunidade não teria uma assistência do Poder Judiciário em loco, assim. Seria muito complicado se trazer isso para os tribunais propriamente. Quando se tem esse tipo de ação, a gente pode colocar como humanização do processo, doutor? Perfeito. Mostrando que a operação do direito é feita também por pessoas que têm sensações? Tem sensações, pessoas que se preocupam, pessoas que se importam. Há uma equipe da Justiça Rápida que ela vai até o jurisdicionado, que é essa pessoa que precisa do serviço da Justiça. Então, essa pessoa é atendida na sua comunidade, no local onde os problemas estão, e aí vai juiz, vai servidor, é uma equipe grande que está ali do lado das pessoas. Que tipo de serviço, basicamente, que é ofertado aqui? Porque não dá para você fazer tudo também, mas grandes avanços são feitos aí. Todas as ações que podem ser levadas para a justiça comum, aquilo que era chamado antes de pequenas causas, como juizados especiais, podem ser levados lá. Então, exemplos assim básicos. Então, eu quero cobrar uma dívida do vizinho, eu quero pedir uma indenização, eu quero a guarda do meu filho, eu quero a pensão alimentícia. Todo esse universo de ações eu posso levar. E o que é muito recorrente, Adilson, muito comum ir para a Justiça Rápida, são questões para correção do nome. Às vezes o meu nome está com a forma de escrever, a grafia errada, eu levo para a Justiça Rápida e ali é resolvido. Evidentemente foi um erro de digitação. Sim. Ou até de se escrever mesmo de caligrafia do próprio cartorário lá, Exato. A pessoa do cartório, que por um motivo ou outro permanece daquela forma e até um tempo atrás era muito burocrático atingir esse ponto. Porque aí. Você precisa ir para a justiça comum, e a justiça comum é a justiça que funciona no fórum, né? E essa justiça tem um tempo para as coisas acontecerem. Igual um jogo de futebol. Tem como definir quem ganhou o jogo antes dos 90 minutos? Não tem. Num processo o jogo do Corinthians ontem a gente sabia. Você é corintiano, não? Eu disse que sou flamenguista, mas eu nem sei nem falar de futebol. Você viu? Ontem do Fluminense. Do Fluminense. Eu tenho amigos do Fluminense que estão todos felizes, né? Por conta dessa derrota. E o pessoal zoa o juiz também no WhatsApp? Demais. Mas é de juiz para juiz também, tá tudo valendo. E Adilson, agora eu estou me complicando, porque eu não acompanho tanto o futebol. Então as pessoas não sabem muito desse meu lado flamenguista. Aí agora
Agora eu tornei público, né? Eu fiz uma exclusiva aqui no seu programa. Eu vou ver se eu pego com a produção o contato do doutor aqui. Segunda-feira, não, domingo à tarde eu vou mandar lá, porque o Coringão vai desclassificar o Flamengo da Copa do Brasil. Meu Deus. Mas, doutor, voltando à nossa contextualização acerca dessa efetividade das ações da justiça itinerante. Vocês levam, então, do tribunal para a comunidade aonde ela está. A efetividade dessas ações são as mesmas ou é como se fosse algo extrajudicial? Ela é a mesma justiça, com a diferença de que na justiça rápida as coisas se resolvem pela conversa, pelo consenso. Na justiça comum demora mais, por quê? Porque ali você, como vai ter uma disputa, como tem um litígio, você tem que observar cada etapa, né? Então é isso que muda. É a mesma justiça e no caso ali é o que a gente chama de uma atuação pré-processual, antes do processo. Perfeito. Pegando esse gancho, e aí eu falava que nós teríamos um papo bem tranquilo, até porque eu acho muito legal o que vem acontecendo nos últimos tempos sobre o interesse do cidadão em conhecer mais o processo legal, seus direitos, mas muito se fala em direito, acabam esquecendo de deveres. O processo ele é construído por direitos e deveres, cada um tem a sua parte, efetivamente. As redes sociais potencializou a condição de que cada um emita opinião, inclusive sobre os nossos magistrados da Suprema Corte Brasileira. E esse debate está cada vez mais acalorado. Isso, de alguma forma, eu acho positivo, porque o cidadão que é de um país democrático de direito precisa exercitar isso, acho que tem que ter a devida liberdade, mas tem um campo perigoso porque tem muita gente que acaba usando de má fé, mas já existem leis para isso também e que acabam penalizando. Além do marco da internet, temos a própria justiça comum, que já penaliza também algum tipo de ação que é efetivada pela internet. Eu acho que é besteira você ampliar ainda mais essas questões, né, burocracia, enfim, já tem como penalizar tudo isso. Mas eu entrei desta forma porque, embora a Rondônia tenha uma justiça muito célere, tem um trabalho que comprovadamente é muito eficiente, é modelo para a grande maioria do nosso país. Mesmo assim, a gente tem casos que têm a sua devida morosidade. E eu queria entender um pouco mais. Existe algum tipo de critério do Poder Judiciário para avaliar casos específicos? E o que seriam casos específicos? Eu falo de forma muito coloquial, não entende o juridiquês. Aí você vai nos corrigindo aqui de acordo com a necessidade. Pessoas que são idosas, acamadas e que têm necessidades de resoluções no Poder Judiciário. Casais que têm filhos excepcionais e que precisam de uma determinada celeridade. E por aí vai, dentre outros casos que requerem uma determinada urgência na resolução. Existe um protocolo específico? Como é que a Justiça de Rondônia e do Brasil propriamente trata esses pontos? Essas questões que envolvem idoso, essas ações que envolvem pessoas com alguma necessidade especial, a própria lei já coloca que elas deveriam ter um olhar prioritário dos juízes, de quem atua com esses processos. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje eu estou numa vara de família e o processo que começou em 2024 já foi julgado hoje. Mas, apesar disso, eu só consegui fazer essa sentença, esse julgamento, 30 dias depois da audiência realizada. Nesse espaço da justiça... Um caso específico como esse, doutor, é claro que cada um tem a sua peculiaridade. É possível também sentenciar no momento da audiência? Ou... Sim, perfeito. Quais são os empecilhos para isso acontecer? Nesse caso específico, não aconteceu na hora da audiência porque havia uma outra audiência marcada para o horário seguinte, e se eu fosse, naquele momento, julgar, eu atrasaria a próxima. Então, esse é um grande desafio. Se a audiência que você faz, a instrução que a gente chama, que é ouvir testemunha, se ela demora um pouco mais do que o previsto, você acaba atrasando os próximos e acaba não conseguindo sentenciar a audiência. Mas os juízes de Rondônia, eles têm uma prática, e talvez por isso a gente é mais rápido que a justiça de outros estados, que aqui a gente tem o costume de julgar em audiência. Porque há um grande ganho quando se faz isso. Porque a prova é produzida ali, você já verifica naquele momento da audiência quem tem seu direito, e aí tudo está fresquinho. Então, a sentença ela sai já na hora, com muito mais facilidade do que igual esse caso que eu contei para vocês.
Se eu tivesse tido tempo para julgar naquele dia, 30 dias atrás, já tinha sido julgado o caso. E de alguma forma, doutor, isso muda o posicionamento do magistrado que está fazendo aquele julgamento? Ou acredita que não? A tendência é que seja uma sentença que seria dada naquele momento também? Eu acredito que não muda, porque, por exemplo, se o juiz, na hora de análise lá, na hora da audiência, verifica que precisa esclarecer algo mais, o que ele faz? Ele vai determinar que o processo vá para o gabinete para ele, com mais tempo, analisar. Então, eu não vejo que uma sentença dada na hora da audiência vai ter um resultado diferente daquela que ele vai dar depois no gabinete. Porque ele só vai decidir em audiência se ele estiver convencido daquele resultado. E é por isso que você, rondoniense, pode ter certeza que o juiz só decide quando ele tem certeza. Isso é o que é poderoso da magistratura. O juiz ele tem uma responsabilidade de dar o direito a cada um, e ele faz isso com base no quê? Nas convicções que ele possui, ele tem liberdade para fazer isso, mas ele respeita o que a lei orienta, ele respeita o que os julgados de outros tribunais, especialmente os superiores do próprio tribunal local, orienta para esse juiz decidir. Ainda voltando sobre as prioridades, o senhor disse assim que a lei prevê essa questão da prioridade específica para os casos excepcionais. Quando o senhor usa o termo devia, é porque ainda não se aplica na plenitude devido a uma grande demanda que existe, mesmo com esse grande volume de demandas que existe, o judiciário em Rondônia tem tido esse olhar de acordo com a percepção de cada magistrado. Aquela pessoa que está nesse momento com uma causa, é causa que fala? Isso. Sendo tramitada ali para o julgamento, e especificamente ela precisa, de alguma forma, né, de um resultado mais imediato. Ela existe um meio de pedir socorro? Alô, seu juiz! Qual é o caminho? Como é que funciona isso didaticamente na operação do direito ali, valendo? O Poder Judiciário ele vive um grande desafio hoje, porque o tempo das coisas mudou muito nos últimos tempos, né? Hoje nós temos a instantaneidade das notícias. Se eu quiser saber o que está acontecendo no Brasil, eu pego o celular e descubro tudo agora. O tempo da justiça é um tempo que exige reflexão, exige uma maturação da ideia, e esse tempo, às vezes, a gente não está preparado para esperar. Então, às vezes, o processo demora um pouco mais do que a gente imagina, porque o juiz precisa ter um tempo para refletir. Já aconteceu, Adilson, de você estar com uma questão complexa, com mais de 8.000 páginas, quanto tempo você vai precisar para analisar todos esses documentos, todas essas páginas? Não dá para fazer isso em horas. Você, às vezes, leva dias para decidir essa questão. Passa um ano e não lê um livro de 300 Exatamente, páginas. Isso. E um processo... É fácil julgar, né? Mas olha, do lado de cá. eu gosto de sempre estar com o Adilson, eu já estive aqui uma vez, e até estava falando para o João, né, que entrou aqui. Eu estava falando que ele é muito inteligente, ele leva a gente a reflexões interessantes. Eu não tinha feito essa comparação do livro, né? Mas processo, o que é processo que não um conjunto de informações escritas que você tem que ir ali olhar e analisar? Imagina um livro de 8.000 páginas. Quanto tempo você vai levar para ler? O doutor né? tem que ler. Então, o tempo, pessoal, o tempo para o juiz decidir, às vezes demora, porque não é só um caso, não é só um caso de uma página, e aí tem são a grande várias responsabilidade páginas, de se buscar o quê? Justiça diante dos fatos. Embora tenha o sentimento, tenha a emoção, existe a razão, e a razão no contexto geral, eu creio que a própria terminologia do sistema, que é justiça, é que se faça justiça. Doutor, infelizmente o tempo voou, a gente vai ter que encerrar, são 13 horas e 20 minutos. Justiça itinerante, vamos reforçar, como é que vai funcionar essa edição agora do final de semana? Então, um convite para você que mora aí no bairro JK, amanhã a equipe da Justiça Rápida vai estar a partir das 7 horas no colégio Ulisses Soares Ferreira. Eu fiz uma notinha na mão. Bairro aqui. JK Ulisses Soares. Ferreira, isso, é o colégio estadual. Amanhã, Tem sábado. Que levar documento? Isso, amanhã, sábado e domingo, das 7 ao meio-dia, a equipe vai estar lá recebendo você para levar a sua causa. O que você leva? RG, CPF, comprovante de endereço, e leva a sua demanda com o nome da pessoa que você quer demandar. A audiência vai acontecer com o juiz no dia 3 de novembro. A Justiça de Rondônia vai estar lá. Amanhã vai colher, então, essas informações. É como se você desse entrada no processo e já no dia 3... vai ter audiência. Vou estudar direito, estou começando a gostar da história. E para fechar aqui, Adilson, nesse dia 3 a gente vai levar 10 juízes novos que assumiram aqui para eles vivenciarem essa experiência. Ou seja, vai ser mais rápido que o comum ainda. Sim, vão ter 10 juízes lá trabalhando para atender a sua demanda.
Muito bem, agradeço aqui pela vinda o doutor, falei certo aqui o nome, doutor? Doutor Aldarzean. Certíssimo. Aldarzean Santana. Grande abraço. Isso. Muito Eu obrigado agradeço. pela vinda. Grande abraço a vocês. O assunto é aqui na tela da Band.